Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ah, Senhor, tenha piedade de mim. Tantas riquezas, e nosso povo vivendo em tendas nos arredores. Pegue o seu filho e o ofereça em holocausto a mim. Isaac! Bom dia, irmãos. Muita alegria estar com vocês aqui mais uma vez no domingo de manhã, apesar de ser ainda pela internet, esperando o momento de podermos estar juntos novamente presencialmente. Esse final de semana nós tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, motivo de muita alegria para nós também, né? Eu separei aqui um versículo, Provérbios 31:30, diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. É momento de nós valorizarmos as nossas companheiras, né? essas pessoas que Deus conduziu para nossas vidas e sabermos valorizar as verdadeiras virtudes que elas têm, né? Coincidentemente, no ano passado eu dirigi o culto do Dia Internacional da Mulher também, então eu já tenho material preparado, mas eu confio muito na memória dos irmãos, os irmãos que já assistiram vão se lembrar. Então eu acabei fazendo aqui preparando alguma coisa nova, né? Aqueles que estão assistindo pela internet, é muito importante, irmãos, que vocês encaminhem para a gente os motivos de oração, seja pelo chat do YouTube, por WhatsApp, através de algum irmão com quem você tenha contato, para que chegue até nós esses motivos, para que nós estejamos orando por vocês durante a semana, durante os nossos cultos, durante as nossas programações, e assim a gente já vai iniciando esse contato, e em breve poderemos estar juntos presencialmente também. Vou fazer uma oração, né, entregando a Deus esse momento de culto, para que chegue a Ele como cheiro agradável. Peço que o irmão aí em sua casa baixe sua cabeça, nós vamos orar. Ó Senhor, motivo de muita alegria estarmos aqui diante de Ti, na Tua presença, com a certeza de que o Senhor está aqui conosco, Pai. Colocamos diante de Ti esse culto que está sendo prestado ao Senhor agora. Pedimos que o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, esteja conosco durante todo esse tempo aqui
e esteja também com aqueles que não puderam por algum motivo participar e que possamos cada vez mais estarmos em comunhão uns com os outros e contigo, Pai. Cuida daqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, esteja com aqueles que estão sofrendo por conta de doença, por conta da dificuldade com o trabalho. Cuida de todos, Pai. Faz com que nesse momento tenhamos nossos pés firmados na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos, como uma forma de atravessar as dificuldades de uma maneira mais tranquila. Em nome de Seu Filho amado Jesus que nós pedimos. Amém, Pai. Por
Se você tem o seu motivo de oração, ainda não encaminhou, ainda dá tempo, encaminhe o seu motivo para nós pela internet. Lembrando que é possível mandar pelo chat no YouTube, é possível mandar pelo Instagram, pelo Facebook, por WhatsApp, caso você tenha contato com alguém aqui da igreja. Nós vamos orar por esses motivos que foram apresentados agora. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, colocamos diante de Ti os motivos que foram apresentados aqui, Pai. Sabemos que muitas pessoas têm passado por dificuldades com a família, por dificuldades financeiras. Então colocamos diante de Ti esses problemas relacionados à dificuldade com o trabalho, Senhor. Aquelas pessoas que tiveram seus trabalhos dificultados, o seu trabalho embaraçado por conta da pandemia, aquele que não está conseguindo desenvolver, aquele que perdeu o emprego, o profissional autônomo. Colocamos diante de Ti essa dificuldade, Pai, para que o Senhor esteja dando sustento para essas famílias, Senhor. Colocamos também a questão das relações familiares, Pai. Esse momento de maior restrição de locomoção, muitas famílias têm enfrentado dificuldade dentro do seu lar, de convivência mesmo, Senhor. O que muitas vezes deveria ser um motivo de alegria por estarmos juntos, mas por conta de outros problemas, de outras dificuldades enfrentadas, acaba trazendo discussões, brigas. Que o Senhor esteja acalmando os corações, esteja tocando em cada pessoa. Atende ao pedido dessas pessoas que estão orando por esses motivos, Pai. Colocamos também diante de Ti a necessidade de saúde daqueles que fizeram pedidos nesse sentido, aqueles também que não se manifestaram, mas que estão atravessando dificuldades, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um, cuide de cada família, esteja restaurando cada vida de acordo com, restaurando a saúde de cada pessoa de acordo com a Tua vontade, Pai. E colocamos diante de Ti, finalmente, a nossa cidade como um todo, a saúde da população, a saúde do nosso sistema público, dos nossos hospitais, que possam atingir o objetivo de cuidar de cada pessoa, que ninguém fique sem tratamento, Senhor. Esses motivos que colocamos diante de Ti, certos de que o Senhor os atenderá de acordo com a Tua perfeita e agradável vontade, Pai, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Você tem experimentado o sustento e o cuidado de Deus na sua vida? Eu queria continuar nesse tempo de oração, usando deste momento, para que a gente, com gratidão no coração, a gente se apresente ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem sido nas nossas vidas e por tudo aquilo que Ele tem feito. E esse é o tempo de agradecermos, porque o Senhor é dono da nossa vida, Ele é dono da nossa história, e nesse momento a gente tem condições de apresentar os nossos motivos diante de Deus, sim, como fizemos agora há pouco, mas também de dedicarmos ao Senhor tudo que temos e somos, crendo que Ele é o Deus que tem suprido as nossas necessidades. Eu quero dar uma palavra de muita gratidão a você que tem sido fiel na entrega dos seus dízimos e ofertas. Que Deus continue a abençoar a sua vida e a usar você. Agora, você que acompanha e está passando por tempo de lutas aí, nós vamos orar também para que Deus se manifeste de uma forma muito especial. Se você tem lutas nessa área, precisar conversar, procure ajuda. Não permita que a sua vida permaneça de uma forma que você não sinta alegria na área da mordomia dentro do teu coração. E quando eu falo na área de mordomia, é de você reconhecer que tudo que você tem e tudo que você é pertence ao Senhor. Você pode orar comigo? Vamos juntos orar mais uma vez. Deus, obrigado por Tua fidelidade na nossa vida. Eu oro por cada um dos irmãos que participam deste culto,
que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida deles. Obrigado por aqueles que já fizeram o depósito, a transferência, trouxeram à casa do Senhor o seu dízimo e oferta. Que o Senhor possa usar esses recursos para que o teu povo e o teu reino seja abençoado, Deus. Eu oro por aqueles, ó Pai, que estão passando por lutas, que estão precisando de trabalho. Visite-os com um amor muito especial, Deus. Traga a provisão vinda dos altos céus na vida deles, ó Pai. E eu oro para que o Senhor se revele nesse tempo diante da vida deles e dessas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor, Para honrar o teu nome, Senhor. para honrar o teu nome, Senhor. A oração de uma mulher de Deus. O livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e 2, vai narrar a história de Ana. Ana era esposa de Eucana e ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana não podia ter filhos e ela era provocada
durante o tempo todo, diz o texto que nós vamos estudar, por Penina, que ela sim havia tido filhos. E por causa disso, o coração de Ana, ele se entristecia demais e ela sofria grandemente com toda aquela situação e ela vivia uma aflição muito grande dentro do seu coração e no mais profundo da sua alma. E todos os anos o texto vai relatar que eles iam ao templo para oferecer sacrifícios a Deus e isso fazia com que ela sofresse muito por não ter filhos. E a história de Ana, ela é uma história que vai mostrar a luta de uma mulher que tinha um sonho dentro do coração e ela nutria esse sonho dentro do coração. E esse sonho era o desejo de ter um filho. E isso fez com que Ana se tornasse uma mulher que orava, que buscava a presença de Deus, uma mulher que se apresentava diante de Deus com os motivos que afligiam o seu coração. E mesmo no momento de aflição do coração dela, ela pôde encontrar conforto e o mover de Deus na sua vida e, mais do que isso, o mover de Deus na vida da família. Nós estamos à véspera do Dia Internacional da Mulher e você, homem que está acompanhando essa mensagem, tem uma missão. Amanhã você fazer uma oração pela vida da tua esposa, declarar sim bênçãos do Senhor, declarar o quão importante ela é na sua vida, né? E você que tem filha menor também, pai e irmãos aí, esse é um momento de demonstrar gratidão, o nosso coração grato pelas mulheres que Deus trouxe para perto de nós, mulheres que têm sido usadas por Deus no decorrer da história. E Ana é mais uma dessas mulheres que nós vamos estar acompanhando e refletindo um pouquinho sobre a história da vida dela. Lá no 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 8 versículos e a palavra de Deus diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofone e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse é o texto que vai narrar ali um pequeno trecho da história de Ana. E nós vemos ali a figura de Eucana, o seu marido. E ele tinha aquelas 2 esposas que viviam ali meio que num pé de guerra, né? Então, quando a palavra de Deus vai dizer que ele casou com Ana por amor, mas o texto começa a mostrar que o relacionamento dele com Penina foi porque ele deveria ou ele queria ter filhos. E de repente eu vejo nessa história algo parecido com aquilo que aconteceu com Abraão, lá na história do seu filho Ismael. E isso mostra que a cultura daquela época era muito importante para um homem dentro de casa ter os seus filhos. Para o judeu daquela época, não ter filhos representava a maldição de Deus na vida dela. Agora, todo aquele contexto mostrava que Ana se sentia muito mal e as pessoas, e até mesmo Penina, que agia maldosamente contra ela, começavam a provocar ela. E o texto vai dizer que isso acontecia ano após ano. O versículo 3, a primeira parte, vai dizer que todos os anos esse homem, falando de Eucana, subia de sua cidade Siló
para adorar e sacrificar ao Deus dos exércitos. Nós vemos ali a figura de Eucana como uma pessoa, uma figura religiosa, que dentro da sua vida ele desejava agradar a Deus, ele tinha um sentimento todo especial pelo Senhor, mas o texto também vai dizer que ele olhava de uma forma diferente porque ele amava a sua esposa Ana e ele tentava valorizá-la, fazia com que ela tentasse se sentir melhor nos momentos em que ela não estava bem, e mesmo naquele tempo em que ela sofria com a angústia de não ter filhos, ele estava presente. Os versículos 4 e 5 da palavra de Deus vai dizer que no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e aos seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava e apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Existia uma preocupação no coração de Eucana em tentar cuidar da sua esposa. Ele conseguia olhar para aquela esposa com um olhar de misericórdia. E essa mesma postura, eu e você, nós temos que alimentar nos nossos dias, o nosso olhar para com a nossa esposa, para as mulheres, para as nossas filhas, para as mulheres que estão ao nosso redor. Tem que ser um olhar da mesma forma como Deus olha para conosco, um olhar de misericórdia e um olhar de discernimento e sensibilidade, para que a gente possa valorizar e reconhecer o valor dessa mulher dentro da nossa vida. Lá em 1 Samuel, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer que Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Nós vemos aqui uma tentativa desse marido em consolar, em confortar o coração da sua esposa. Só que em contrapartida, o versículo 6 vai começar a mostrar que Penina, aquela outra esposa que tinha filhos, ela agia de uma forma muito maldosa para com a Ana. Versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. A acusação de Penina naquela situação era que Ana estava sofrendo aquilo porque era um castigo de Deus. E essa era uma visão simplista que acontecia naquela época. Afinal de contas, ela não tinha autoridade para afirmar isso. Somente o Espírito Santo de Deus pode dizer algo assim dentro do nosso coração ou no coração de uma pessoa. E de repente eu vejo que Penina, ela usava da sua religião uma arma para ferir o coração de Ana. Ela maldosamente fazia isso. Você já viu algo assim na sua vida? Pessoas que usam da sua religião para se aparecer ou se demonstrar melhores que os outros para pessoas? Às vezes ungidões que somente o poder é detido lá dentro da igreja dele, ou daquele líder, ou daqueles líderes que às vezes se apresentam, e de repente nós vemos que isso não é algo que vem abençoar o reino de Deus. O que adianta ir à igreja e ficar doente, diz esses ungidões. Você é crente, mas não é rico, como pode isso? E essas pessoas não perceberam nada do que é viver debaixo da vontade e no reino de Deus. Essas pessoas não conseguem perceber e acham que às vezes o pecado, pregam que às vezes o pecado fazem com que as pessoas não prosperem. Na verdade, quando não tem nada a ver, tudo que acontece na nossa vida é por graça, misericórdia e bondade de Deus na nossa vida. Senão nós vamos estar agindo da mesma forma que aquela Penina estava agindo ali com Ana, tentando trazer um peso que não era real na vida daquela mulher de Deus. E é diante de todo esse cenário que eu quero convidar você que acompanha essa mensagem a aprender alguns exemplos da vida de Ana que nos ajudarão a experimentar a presença de Deus nas nossas vidas, nos dias em que nós estamos vivendo. E quando eu olho para essa história, eu vejo que o primeiro exemplo que eu vejo na vida de Ana é que ela era uma mulher que perseverava na crise. Ela é um exemplo de mulher que persevera na crise. 1 Samuel, no capítulo 1, versículos de 10 e 11,
Diz assim: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E o versículo 11 vai dizer: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Uma crise que a incomodava, a esterilidade. Ela enfrentava esse sonho de ter um filho e não conseguir. Muitos de nós passam por crises dentro da nossa vida. A da Ana era aquele momento dela não conseguir ter filho. Quais são as crises e os momentos que você tem vivido, que tem trazido dentro do teu coração dificuldade de perceber Deus agindo dentro da sua vida e na sua história? Quais são aqueles momentos em que você está passando por lutas? Muitas situações da nossa vida, elas não podem ser explicadas racionalmente ou explicadas racionalmente. E de repente, quando nós não percebemos que Deus tem um plano, um projeto e um propósito para tudo na nossa vida, nós corremos o risco de usar essas situações para maldizer Deus ou acusar Deus. Jamais isso pode acontecer na nossa vida. Agora nós estamos de um momento de olhar para o exemplo de Ana e nós agimos como Ana agiu. Mulheres segundo o coração de Deus, que oram ao Senhor, conseguem abrir o coração e perceber o agir desse Deus. E elas estão diante de um momento, eu e você, homens e mulheres, nós estamos diante de uma oportunidade de orarmos e aprendermos a confiar no poder de Deus, porque Ele sabe tudo, conhece o nosso coração e sabe aquilo que nos aflige. Ana agiu dessa forma. Às vezes as pessoas têm a mania de, quando estão passando por lutas e dificuldades nas suas vidas, perguntar o porquê que isso está acontecendo. Quando, na verdade, o que nós precisamos nos apresentar diante de Deus com uma outra pergunta. Não por quê, mas para quê? Para que Deus irá usar toda essa circunstância que eu estou vivendo? Como o Senhor vai usar essa batalha da minha vida para abençoar não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor? O versículo 10, a palavra de Deus diz: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ela buscou a solução na pessoa certa. Você consegue fazer isso? Nos momentos de aflição do teu coração, você consegue buscar na pessoa certa, que é Deus, aquele que pode nos atender e tem a solução para as lutas de dentro do nosso coração. Ou será que simplesmente você tem vivido com a vida angustiada, com um sentimento de revolta, com um sentimento dentro do coração de amargura e até mesmo desespero tomando conta da sua vida? O desafio, quando nós passamos por lutas e dificuldades, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos, nós temos que aprender a buscar em Deus, porque Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. O versículo 11, a palavra de Deus diz: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e barba não será cortado. Olha só, nesse momento, Ana busca ao Senhor intensamente. Esse é um exemplo que eu e você nós temos que seguir. Como você tem buscado ao Senhor e se apresentado diante de Deus? Você tem se aproximado ao ponto de ter a liberdade de abrir, de rasgar o seu coração na presença de Deus, uma busca profunda de intimidade. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Se aproxime do Senhor e busque essa intimidade, seja amigo íntimo do Senhor, e assim o seu coração vai experimentar cada vez mais de Deus na sua vida e na sua história. Como você tem enfrentado as lutas da sua vida? Você crê que Deus é aquele que está no controle, agindo mesmo que precise de um milagre? Ou você está simplesmente passando pelas suas lutas com dificuldades e sentimentos que não abençoam?
Você tem perseverado no meio da crise, feito como Ana? Isso vai mostrar muito de que Deus está no controle da sua vida e a sua preocupação vai ser muito outra além de lamentar. Um outro destaque que, olhando para a palavra de Deus, eu vejo na vida de Ana é que ela é um exemplo de mulher que derrama a sua alma diante de Deus. Os versículos 12 a 16, a palavra de Deus diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, e como Ana orava silenciosamente, seus lábios mexiam, mas não se ouviam a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o seu vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi nem vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante de Deus, do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ana, mais uma vez nesse texto, mostra que ela sabia a quem recorrer, sabia que Deus era aquele que podia fazer possível aquilo que na história dela durante anos era impossível. E de repente esse texto começa a mostrar essa mulher se derramando diante do Pai Celeste, sendo acolhida nos braços do Deus Todo-Poderoso e Amoroso, e abrindo com liberdade o seu coração, falando da angústia do coração dela. Eu gosto sempre da frase que diz assim, que Deus sempre responde às nossas orações. E você pode estar dizendo: esse pastor não sabe o que está dizendo. Não, ele responde. Sim, ele responde. Não. E ele responde talvez: olha, espera mais um pouco. Não é por aí, Deus sempre está presente. O desafio do coração limitado do homem é buscar no Senhor a vontade dele para as nossas vidas. Às vezes o nosso coração se torna impaciente por não compreender os planos de Deus na nossa vida e nas nossas circunstâncias. Deus, a sua palavra vai revelar que para Deus não existe impossíveis. Quais são as respostas que Deus tem dado a você? Será que você tem percebido a resposta de Deus no teu coração? Nós só vamos perceber a resposta do Senhor numa vida de intimidade e de busca com esse Deus. O texto de Jeremias, clássico, vai dizer: clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Deus dizendo para o seu povo: olha, eu estou aqui para responder. Tiago vai dizer: se você pede e não recebe, é porque pede esmaus para gastar em seu próprio prazer. O nosso coração é desafiado numa manhã como essa a nos colocarmos diante de Deus para que a vontade desse Senhor se manifeste na nossa vida. Ana pediu e Deus respondeu. Os versículos de 17 em diante diz: Eli respondeu: vai em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Samuel, o significado do nome, pedido de Deus. Se nós olharmos a história mais adiante, Samuel ele foi um grande profeta nos dias do rei Saul e do rei Davi. Ele foi o último juiz daquele período. Ele foi criado lá dentro do templo por Eli, na cidade de Siló. E os filhos do sacerdote Eli não temiam ao Senhor. E Samuel, ele foi o sucessor de Eli. Deus tinha um plano tão especial para aquela luta que Ana estava passando, para a aflição do coração da Ana. E da mesma forma que Deus usou o pedido da sua filha para abençoar e cumprir os planos dele naquela época. Deus estava presente no sofrimento de Ana. Deus é aquele que se manifestou como sendo a resposta possível, vinda do Deus do impossível. Quais são os seus impossíveis que você tem apresentado diante de Deus? Talvez tem coisas no seu coração, motivos no mais profundo da sua alma que há anos você tem apresentado diante do Senhor. E existem talvez algumas peninas em sua vida que às vezes vêm com palavras para ferir o seu coração. E a minha pergunta para você é: qual é o seu pedido para Deus hoje? Tem a ver com a sua família, com os seus filhos, talvez com os seus pais? Os seus pedidos são na área profissional?
Quais são? São na área de saúde, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Deus tem planos para a sua luta. Deus usará as batalhas da sua vida para abençoar e cumprir os planos dele na sua história, no momento em que nós estamos vivendo. Ana, talvez naquele momento em que ela estava chorando, por diversos momentos da sua vida, ela não imaginou que aquele homem seria um grande sacerdote usado por Deus e foi documentado na sua palavra. O desafio que eu tenho para você é não pare de orar. Deus talvez está pronto para dar a tua resposta, para atender aos anseios do teu coração, mas os seus pedidos e os seus motivos precisam glorificar o nome de Deus. Abra o seu coração, se derrame na presença de Deus, o soberano Senhor. Você, mulher de Deus que me ouve nessa manhã, permita que a tua experiência e as suas lutas sejam usadas por Deus para abençoar não somente a sua vida, mas a sua história. E de repente a sua batalha começa a ter um significado, um sentido totalmente diferente. Um outro exemplo que, olhando para essa história e para a palavra de Deus, que eu vejo, que ela era um exemplo de mulher que cumpre as suas promessas. 1 Samuel 11, 26, 28, a palavra de Deus vai dizer assim: mas se lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida. E ela disse: meu Senhor, eu juro por tua vida que eu sou mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. E por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali orou ao Senhor. Ela não só se apresenta diante de Deus permanecendo firme nas suas batalhas e abrindo seu coração diante de Deus, mas ela era uma mulher que cumpre os seus votos. Ela se apresenta ali diante de Eli dizendo assim: olha, eu sou aquela mulher que teve algum tempo atrás aqui clamando. Ela talvez tenha dito assim: olha, você me confundiu que eu estava embriagada, mas Deus naquele momento ouviu o clamor do meu coração, aquilo que afligia minha alma, e foi bondoso o suficiente e me deu um filho. O filho aqui está e eu estou trazendo para que seja criado aqui dentro do templo. E aquele filho foi criado pelo profeta Eli. Ela abriu mão da experiência de mãe de criar um filho, porque ela cumpriu o seu voto ao Senhor. Samuel pertencia ao Senhor. E nós vemos essa mulher como uma excelente mordomo daquilo que Deus tinha dado. Aquele filho era dedicado ao Senhor para a glória do Senhor. Ela colocava em primeiro lugar a vontade de Deus na vida dela e não simplesmente o desejo de ter filhos. Como nós precisamos de mulheres assim nos nossos dias, que administram bem o seu lar ali, a sua família, cuidando dos filhos, ensinando o caminho em que eles devem andar, e elas estão preparando os filhos para a vida. Qual tem sido a sua realidade? O seu filho já saiu de casa? Talvez os seus filhos já sejam adultos e você já não tem mais o controle sobre a vida deles. Quais são os motivos que você precisa apresentar diante de Deus? Quais foram as marcas que você deixou cravadas dentro do coração dos seus filhos? Talvez durante anos você possa carregar aí alguns sentimentos que não abençoam. E numa oportunidade como essa, Deus está dizendo assim: olha, vamos viver de um jeito diferente. Vamos viver confiando que Deus tem o melhor para nossas vidas. E você, pai e mãe, que os filhos já não estão mais debaixo das suas asas, você vai apresentar todos os dias em oração a vida desse filho a Deus. Agora você que tem os filhos pequenos ainda dentro de casa, você tem a oportunidade de diante de Deus apresentá-los, orando, dedicando eles ao Senhor. Um grande desafio que nós temos como pais é criar os nossos filhos para a vida, mas para que eles sejam discípulos do Senhor Jesus e construir essas marcas. Agora, tem uma coisa que acontece que cá entre nós, vocês aí pais que têm os filhos mais velhos, vocês não têm o controle. Como viver com esse tal livre-arbítrio dos filhos, onde eles estão fazendo escolhas que o coração de vocês pais às vezes fica temeroso. Tem um livro excelente chamado Quando Bons Filhos Fazem Escolhas Ruins. Esse livro todo pai de filho adulto precisa ler, para que não venha carregar sobre si um
fardo, de um peso gigantesco que não faz parte da sua vida. Nós, como pais, ensinamos e instruímos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, só que vai chegar um momento que a decisão é deles. E a partir daí, nós só podemos orar, clamar por misericórdia da parte de Deus. E Deus sim ouve o nosso clamor e a nossa oração. Teve uma edição do nosso Pão Diário que traz uma história que eu quero ler para vocês, que diz assim que Susana Wesley, mãe de John Wesley, foi mãe atarefada de 19 filhos. Dá para imaginar uma situação dessa? Mas ela, mesmo com esses 19 filhos, sempre separava um tempo, todos os dias, para se encontrar com Deus, para orar diante do Senhor. E às vezes ela ficava orando sentada numa cadeira com um avental sobre a cabeça. E ai da criança que a perturbasse. Ela orava a cada semana ao menos 1 hora por cada filho. Olha só, 19 filhos, né? Quanto tempo você tem investido em oração para a vida dos seus filhos? Quanto tempo você tem se dedicado a Deus? Ou será que você simplesmente diz que ora, quando na verdade você não ora? Porque talvez você já está há tanto tempo vivendo a tua realidade que você não acredita mais. E Deus hoje vai nos confrontar a aprendermos a gastar e valorizar tempo orando pelos nossos filhos, nos derramando na presença do Senhor, clamando pela vida dele. Como que você ora pelo seu filho? Você tem orado pelos amigos do colégio, pelos amigos da faculdade, pelos amigos do trabalho? Você ora pelo futuro cônjuge que Deus dará, pela igreja dele, pela conversão dele, para que ele experimente o perdão sempre na vida, para que ele aprenda a viver uma vida de restauração e humildade diante de Deus? Quais são os tempos que você usa para orar ao Senhor? A Ede, esposa do pastor Roberto, que eu tive o prazer e o privilégio de servir com ele lá na IBB, no Bacaxiri, em Curitiba, ela odiava passar roupa. E ela desenvolveu algo que foi fantástico na vida dela. Ela usou daquela experiência que ela não gostava de passar roupa e ela começou a desenvolver o seguinte processo. Aquela peça de roupa que ela estava passando, ela, enquanto passava, orava pelo dono daquela peça. E isso fez com que aquela experiência que era totalmente desconfortável para ela, que ela não gostava de fazer, se tornasse um tempo de intercessão diante de Deus. O que você pode fazer para inserir oração dentro da sua vida, dentro da sua história? E isso vai fazer com que você se surpreenda com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E o texto lá em 1 Samuel, a palavra de Deus diz: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Você vê o que Deus faz? Talvez no momento mais difícil da vida de Ana, ela não imaginou que Deus a presentearia com tantos filhos, que Deus se revelaria de uma forma muito bondosa. Eu quero dizer que a tua história ainda não acabou e Deus pode fazer coisas extraordinárias nos anseios e nos motivos do seu coração. Como que essa mensagem pode ser aplicada na sua vida, na sua história? Você, mulher que acompanha essa mensagem, você tem o seu valor e o privilégio de se apresentar diante de Deus e usar os exemplos de Ana dentro da sua vida. Nós, homens, temos lições importantíssimas, não somente da oração, mas da forma como Eucana cuidava, se preocupava com a sua esposa Ana. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida? Quais são os desafios que você vai sair dessa mensagem levando dentro do teu coração? Talvez o motivo que você precisa apresentar a Deus é uma decisão, a decisão de se derramar diante de Deus e na presença de Deus. E você vai dizer assim, eu decido me derramar o meu coração na presença de Deus. Ou talvez o desafio, você vai dizer assim, eu decido perseverar, confiando em Deus durante a crise, durante o tempo em que eu estou vivendo. Ou você vai dizer, eu decido crer que Deus fará o impossível na minha vida. Ou ainda você vai dizer o seguinte, eu decido cumprir os meus votos a Deus.
Agora você que acompanha essa mensagem, talvez ouvindo toda essa experiência na vida de Ana, existia um diferencial, que o Deus soberano Senhor fazia parte da vida dela. E se você acompanha essa mensagem e tem percebido que precisa da presença desse Deus, não ignore este desafio. Faça uma oração se colocando diante de Deus, falando: Senhor Jesus, tome conta do meu coração. E eu peço que o Senhor entre no meu coração e mude a minha história. E de repente, você que acompanha essa mensagem, tem vários exemplos práticos na palavra de Deus para viver de hoje em diante, experimentando Deus na sua vida e na sua história. Que essa palavra possa frutificar em seu coração. Você pode fechar teus olhos e nós vamos orar. Diga assim, ó: Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de vivermos na Tua presença. Obrigado pelos exemplos da história de Ana, que possa fazer com que esses exemplos sejam vivos na minha vida e na minha história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente e tem falado conosco de uma maneira muito especial. E é com gratidão nessa manhã que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você que acompanha essa mensagem, não deixe de compartilhar esse link para que mais pessoas possam acompanhar, pessoas que talvez não estejam entendendo o que está acontecendo, e Deus vai usar essa palavra para desafiar, para confrontar, para consolar, e você vai ser um instrumento de Deus compartilhando essa palavra. Que Deus abençoe a sua manhã e tenha um excelente domingo. Nós nos encontramos hoje às 19h30 com um culto missionário. Eu vou esperar você para que junto nós possamos testemunhar ainda mais da presença de Deus na nossa vida. Foi um prazer estar com os irmãos aqui através da internet. Graças a Deus por esse recurso que faz com que nós consigamos manter os nossos cultos, manter o nosso contato. Irmão, compartilhe o link desse culto com alguém, passe para as pessoas, faça com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, já que nós não temos mais a oportunidade, pelo menos por enquanto, de convidar as pessoas para virem até a igreja. O convite agora é virtual. Encaminhe o link do YouTube, mostre a página no Facebook, fale do perfil do Instagram, siga, compartilhe, ativa a notificação. A gente tem que trazer isso agora para o nosso mundo, né? A gente entrou nessa esfera agora. E não se esqueçam, irmãos, amanhã, Dia Internacional da Mulher, data importantíssima, né? Você que tem mulher em casa, esposa, filha, irmã, né? Não precisa ser só a sua companheira, lembre-se desse dia, tem que ter alguma coisinha, tem que lembrar, tem que presentear, tem que valorizar, não precisa gastar muito, mas precisa fazer alguma coisa, tá? E o que eu digo sempre, quando a sua esposa diz que não precisa fazer nada, precisa sim. É que ela sabe que você às vezes não tem condições. Ela está te poupando. Mostre o seu esforço que vai valer muito mais. Eu vou orar encerrando, irmãos. Pai, diante de Ti entregamos esse culto nesse momento. Somos felizes por essa possibilidade. Estamos gratos por podermos estar diante de Ti livremente, mesmo em um momento tão difícil de pandemia, Senhor. Esteja conosco durante o restante do dia, durante a semana que está se iniciando, Pai. Cuida de cada um de nós e nos dê a oportunidade de falar de Ti para as pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esperança.
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ah, Senhor, tenha piedade de mim. Tantas riquezas, e nosso povo vivendo em tendas nos arredores. Pegue o seu filho e o ofereça em holocausto a mim. Isaac!